Aquela noite começou com o som do vidro quebrando. Eu tinha deixado o copo cair, não por descuido, mas porque minhas mãos tremiam. Na tela do celular, a foto. O rosto dela, o mesmo sorriso que ele dizia ser meu, agora estampado num espelho que refletia outra mulher. Meu peito não ardia. Congelava. Cada detalhe era um convite à raiva, mas também à precisão. Eu não gritei. Não chorei. Só observei. O tempo parou entre o clique da mensagem e o silêncio da casa. A partir daquele instante, eu deixei de ser a esposa traída. Eu me tornei a autora de uma história que eles ainda não sabiam que existia. E quando o amor morre, o que resta é o roteiro da vingança. Na manhã seguinte, o silêncio parecia mais pesado que o próprio ar. Eduardo desceu as escadas com o mesmo perfume e o mesmo sorriso ensaiado. Fingiu beijos. Perguntou sobre o café, como se a noite anterior nunca tivesse existido. Eu o observei com calma, estudando cada gesto como quem lê um texto antigo procurando erro. Dentro de mim, algo já havia mudado. Eu não era mais parte do espetáculo. Eu era a diretora. Ponto. E a primeira cena do meu novo roteiro começaria naquela manhã. Com uma mentira minha, tão doce quanto o dele. Passei o dia seguindo os rastros digitais dele. Mensagens apagadas, horários precisos, lugares recorrentes. Lívia trabalhava numa galeria e o nome dela agora era Sam. Cada clique era uma ferida que sangrava e curava ao mesmo tempo. Quando descobri o próximo encontro deles, senti uma estranha paz. A vingança não é grito, é cálculo, e o meu cálculo estava só começando. À noite, fui até a galeria. Eu queria vê-la de perto. A mulher que roubara o que um dia foi meu. Lívia estava linda, quase frágil, com o olhar de quem esconde mais do que mostra. Quando nossos olhos se cruzaram, percebi algo. Ela me reconheceu. Não da foto, mas de um medo que só duas mulheres traídas conhecem. De volta em casa, Eduardo dormia. Eu fiquei parada diante do espelho, observando o reflexo de uma mulher que não parecia mais eu. Peguei o anel do casamento e deixei cair sobre a pia. O som metálico ecoou como um fim. Mas no fundo, eu sabia. Aquele não era o fim. Era apenas o início do meu plano. E ninguém jamais imaginaria o que viria depois. O plano começou em silêncio. Eu passei dias estudando cada movimento deles, cada pequeno deslize. Eduardo acreditava que eu estava distraída. Lívia acreditava que estava segura. Nenhum dos dois entendeu que a pior vingança é aquela que nasce do amor que ainda respira. Eu não queria apenas feri-los. Queria que se olhassem e vissem o monstro que criaram juntos. A vingança não seria rápida. Seria lenta, elegante, inevitável, e começaria com um convite. Enviei o convite em nome de uma suposta exposição de arte. Eu sabia que Lívia não resistiria a aparecer. Vaidosa demais para negar holofotes, curiosa demais para entender o perigo. Eduardo iria por outro motivo. Culpa. Eles achavam que estavam escrevendo o próprio romance, mas agora faziam parte do meu espetáculo. Cada detalhe do evento era um espelho, e no reflexo, todos veriam a verdade. À medida que a data se aproximava, Eduardo tornou-se inquieto. À noite, fingia dormir. Durante o dia, fingia amar. Eu observava, paciente. O medo tem um cheiro. E ele começava a exalar o dele. Por vezes pensei em desistir, mas então lembrava do rosto de Lívia no espelho do hotel. A vingança não era mais sobre ele. Era sobre mim. Sobre a mulher que aprendeu a controlar o fogo sem se queimar. Na véspera do evento, fui até o hotel. O mesmo onde a foto deles havia sido tirada. Pedi o mesmo quarto, o mesmo vinho, a mesma música. Era simbólico. Um círculo se fechando. Eu não precisava que ninguém morresse. Só que a verdade viesse à tona com a mesma intensidade com que me feriu. E quando olhei pela janela, percebi algo: a chuva voltava. Sempre chove quando a alma decide se vingar. Ontem
Na manhã do evento, acordei com a sensação de que o destino respirava dentro de mim. Vesti o vestido preto que ele amava e o perfume que ela usava. Um detalhe para cada mentira. Ao olhar no espelho não vi culpa. Vi controle. O plano estava completo. Em poucas horas, os dois cairiam na armadilha que chamariam de acaso. E no fim, só uma pergunta restaria. Quem realmente traiu quem? A galeria estava cheia, e o ar cheirava a expectativa. Entre taças e sorrisos falsos, todos observavam sem saber o que aguardava. Quando Eduardo chegou, percebi o nervosismo escondido no nó da gravata. Minutos depois, Lívia apareceu. Linda, confiante, achando que o mundo aplaudia o amor proibido que vivia. Eu os vi, e pela primeira vez, não senti dor. Senti poder. A cena estava montada. Bastava acender as luzes. Aproximei-me devagar, como quem atravessa um campo minado com elegância. Lívia me cumprimentou com o mesmo sorriso da foto, fingindo desconhecer minha dor. Eduardo empalideceu. As palavras foram doces, mas cada uma trazia veneno. Eu falava sobre arte, mas eles sabiam que o verdadeiro quadro era aquele. A mentira em exposição. A plateia ria, sem entender o teatro que presenciava. Era a vingança começando a respirar. Um dos quadros expostos mostrava dois corpos entrelaçados, e sob ele, discretamente, o nome da obra, Mentira em Vermelho. Foi o suficiente. Lívia congelou. Eduardo desviou o olhar. A verdade começava a sussurrar entre as paredes. Eu observei os dois desmoronando, e percebi que não precisava tocar neles. O espelho fazia o trabalho por mim. Cada olhar que lançavam um ao outro era um golpe de volta. Que Eduardo me chamou de canto. Sua voz tremia, não de amor, mas de medo. Perguntou o que eu estava fazendo. Sorri. Simples. Disse apenas que estava apresentando uma obra inspirada em histórias reais. Ele entendeu. O suor escorreu pelo rosto dele, e eu vi a culpa tentando pedir perdão. Mas perdão não se implora. Se conquista. E ele já tinha perdido o direito a isso. Quando o evento terminou, aplausos ecoaram. Ninguém sabia o que realmente havia acontecido ali, mas todos sentiram algo estranho, uma tensão que não se explicava. Lívia saiu primeiro, evitando meu olhar. Eduardo ficou calado. Eu o abracei como quem encerra uma peça de teatro. Por fora, perfeição. Por dentro, silêncio. Eu tinha vencido o primeiro ato da minha vingança, mas algo dentro de mim ainda sussurrava. O jogo não acabou. E talvez, só talvez, eu também tivesse mentido para mim mesmo. Nos dias seguintes, algo mudou. Eduardo tornou-se mais doce, quase carinhoso, como se tentasse apagar o passado com gestos. Mas a doçura dele tinha gosto de medo. Lívia sumiu por um tempo, e eu sabia que não era arrependimento. Era estratégia. Traidores não recuam, apenas mudam de tática. E eu continuei o papel. Perfeita. Irrepreensível, porque às vezes o melhor modo de se vingar é deixar que pensem que você já perdoou. Comecei a receber mensagens anônimas. Frases curtas, diretas, carregadas de veneno. Você não sabe quem ele realmente é. Nenhum número salvo. Nenhuma assinatura. Mas eu sabia. Lívia tentava virar o jogo. Ela queria me desestabilizar, me fazer cair na armadilha que eu mesma havia armado. Só que eu já conhecia a linguagem da mentira. Fui fluente nela por anos. Marina, minha amiga de anos, percebeu. Disse que eu estava diferente. Fria demais. Talvez ela tivesse razão. Mas não há espaço para calor no coração de quem decidiu se vingar. Contei a ela apenas uma parte da história, suficiente para que me julgasse.
mas não o bastante para entender. O silêncio também manipula. E às vezes, mais que palavras. Naquela noite, Eduardo confessou que sentia falta de mim. Eu o ouvi em silêncio, deixando-o acreditar que as palavras dele tinham poder. Cada declaração era um fio que eu puxava, controlando o enredo. Ele acreditava estar reconstruindo o amor, quando, na verdade, eu apenas o deixava se perder mais fundo dentro da minha encenação. Manipular é uma arte, e eu já era uma artista. Mas o inesperado aconteceu. Uma nova foto chegou, não de Eduardo com Lívia, mas de mim. Alguém me observava. A vingança antes controlada, agora tinha olhos próprios. Por um instante, o medo voltou. Percebi que o jogo havia saído das minhas mãos. A pergunta que ecoava era outra. Quem realmente estava manipulando quem? Passei a noite em claro, encarando aquela foto. O ângulo, a distância, o enquadramento, tudo parecia calculado. Quem atirou sabia onde eu estaria. De repente, a vingança que eu conduzia começou a parecer uma armadilha desenhada para mim. No fundo, uma lembrança antiga se acendeu. Um contrato, uma sociedade, uma assinatura de Eduardo que eu nunca entendera completamente. Talvez a traição não tivesse começado no amor, mas no dinheiro. Revirei caixas antigas, contratos esquecidos e encontrei o que não devia. O nome de Lívia aparecia num acordo assinado por Eduardo, datado de anos atrás, muito antes de ela ser a amante. Ela não surgiu por acaso. Era parte de algo maior. A descoberta me cortou mais fundo do que qualquer traição física. Eles não só enganaram meu coração. Enganaram minha vida inteira. Procurei Marina. Precisava de alguém que confirmasse se eu não estava enlouquecendo. Mostrei as provas, mas o olhar dela foi diferente. Não de surpresa, mas de culpa. A voz dela falhou quando disse que tentou me avisar. Então entendi. Ela sabia. Todos sabiam, menos eu. E naquele instante, o mundo pareceu pequeno demais para conter tanta mentira. Voltei para casa antes do amanhecer. Eduardo dormia. Tranquilo. Como se o mundo ainda fizesse sentido. Peguei o laptop dele e entre os e-mails encontrei algo que tirou meu ar. Uma mensagem enviada para Lívia naquela mesma noite. Ela já sabe. Prepare-se. Foi quando percebi. Eles estavam me vigiando juntos. Minha vingança não era o fim. Era o começo de um jogo que eu nunca soube que jogava. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva, era lucidez. Tudo fazia sentido agora. A traição, o convite, as fotos. Eu nunca estive no controle. Eu era parte da vingança deles. A mulher que acreditou manipular estava sendo manipulada desde o início. O amor foi só a isca. E pela primeira vez, a pergunta que me queimou por dentro não foi por quê? Foi até onde eles iriam para me destruir. Eu parei de chorar. Quando a dor se esgota, o que resta é a clareza. Eles queriam me destruir? Então, eu mostraria o que é ser destruído de verdade. Passei o dia preparando tudo. Cópias de documentos, mensagens, provas. Eu não queria sangue. Queria reputações em ruínas. E dessa vez não haveria encenação. Haveria exposição. A verdade seria o meu último espetáculo, ponto. Comecei por Lívia. Liguei de um número desconhecido. Ela atendeu. E o silêncio entre nós pesou como um segredo antigo. Disse apenas: "Você escolheu o lado errado." Ela tentou rir, mas a voz falhou. Eu ouvi o medo nascer do outro lado da linha. E da primeira vez não era eu quem tremia. Era ela. E o som da respiração dela foi a música mais doce que já ouvi. Enviei as provas da fraude de Eduardo para o conselho da empresa. O escândalo seria inevitável. Não havia mais espaço para desculpas, nem para máscaras. Naquele mesmo dia, a notícia se espalhou. Ele tentou me ligar, desesperado, mas deixei o telefone tocar.
Às vezes, o silêncio é a resposta mais cruel que alguém pode dar. Mas o que eu não esperava era a resposta. Em poucas horas, a mídia começou a atacar também o meu nome. Fotos minhas, conversas manipuladas, acusações inventadas. Lívia e Eduardo se uniram uma última vez. Não por amor, mas por sobrevivência. Eu os derrubei e eles tentavam me arrastar junto. Era guerra, minha guerra. Ninguém sai limpo. No fim daquela noite, sentei no chão da sala, exausta. Tudo o que construí, o amor, a vingança, a justiça, tinha se transformado em cinzas. E mesmo assim, havia uma estranha paz. Eu entendi que a vingança não traz de volta o que foi perdido. Ela só muda quem você é. E enquanto o silêncio da madrugada me envolvia, fiz uma promessa. Nunca mais seria personagem da história de ninguém. E se ainda restava um último ato, ele seria meu. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. As manchetes mudaram, os sussurros diminuíram, e a cidade seguiu como se nada tivesse acontecido. Eduardo perdeu tudo: a empresa, o nome, o brilho. Lívia desapareceu sem deixar rastros. E eu, enfim, respirei. A vingança tinha sido feita. Mas o vazio que ficou era maior que qualquer vitória. Descobri que o silêncio também pode ser uma sentença. Recebi uma última mensagem sem remetente. Apenas uma frase, nada termina. Até alguém perdoar. Li e apaguei. Não porque discordava, mas porque já não precisava. O perdão não era para eles, era para mim. Pela primeira vez, senti que podia seguir. Que a mulher que olhava pelo espelho não era mais a vítima nem a vilã. Era apenas alguém livre. Dias depois, encontrei Marina novamente. Ela pediu desculpas, disse que não teve coragem antes. Eu a ouvi, sem raiva. A dor já não cabia em mim. Contamos histórias antigas, rimos de lembranças tolas. No fundo, percebi que o tempo apaga tudo, menos o que nos transforma. E eu tinha mudado. A vingança me ensinou a verdade mais cruel. Às vezes, a justiça é apenas a forma mais elegante de continuar viva. Voltei à galeria uma última vez. As paredes estavam vazias. O eco das vozes antigas já esquecido. Caminhei até o centro do salão e deixei ali um envelope com uma única fotografia. A do início de tudo. Eu, Eduardo e Lívia, sorrindo como se a verdade nunca existisse. Não deixei bilhetes, nem assinaturas. Apenas a imagem, para lembrar que toda história de amor é também uma história de perda. Naquela noite choveu outra vez. A mesma chuva que começou tudo agora caía como um adeus. Fechei as cortinas, apaguei as luzes e olhei para o espelho. Pela primeira vez, não vi dor, nem raiva. Vi paz. A mulher que eu era antes morreu com o primeiro copo quebrado. A que ficou aprendeu que vingança não cura, apenas revela quem realmente somos quando o amor termina. E a pergunta que ficou ecoando, suave, foi: você confiaria em quem sorri depois de te trair?